Amém, glória a Deus, né? Mais um domingo. Só gostaria que quem pudesse já estar ao vivo, só dizendo como é que está o som, para nós continuarmos, amém? Vamos estar orando. Pai querido, nós queremos mais uma vez reconhecer da tua bondade, do teu amor, da tua graça. Prepara os nossos corações para mais uma etapa desse estudo, dessa parábola, que tem tanto nos ensinado e tem tanto a nos ensinar. É o que nós pedimos, graça e misericórdia em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, amados. Até agora ninguém se manifestou, mas acredito que esteja... já está indo aí. Glória a Deus. Tiago, bom dia. Ângelo. Amém, amados? Vamos hoje na terceira parte, né, dessa mesma parábola. E ainda não vou conseguir terminar nesse domingo, tá, gente? Eu estou... se lembra do domingo passado que eu falei que talvez não iria dar? Então eu optei para ir devagar, né, e explicando bem algumas questões. Não que essa parábola seja mais importante, todas são, mas com certeza essa é uma das que tem mais conteúdo, né, principalmente para trabalhar a questão do judaísmo, né, nas suas classes fariseus e escribas, junto aos gentios, mas também por tratar com a gente nos dias de hoje, sobre quebrantamento, restauração, volta para casa, tá? E também sobre alguns valores que estão implícitos, né, por detrás dessa parábola, que envolve não só o filho pródigo, o irmão também dele, tá? E envolve também, bom dia pessoal de Campo Grande aqui, opa, que bênção, esperamos vocês hoje lá na igreja, hein, tá? Amém, mas então avançando aqui, aquilo que Deus tem para estar colocando para nós, amém? Bom, iniciamos a cena 4, né? Como eu falei assim, que no começo das parábolas, algumas eu fiz, outras não, pouquíssimas que eu não fiz, mas eu preferi trabalhar por cena, porque aí fica mais fácil a questão didática. Então nós entramos na cena 4, que significa que já tivemos 3 cenas anteriores, né? Claro. E o título dessa cena é Ainda há lugar na casa do Pai, tá? Vou colocar algumas frases de alguns autores, né? Obadia, a parábola ensina o arrependimento e o perdão. Talvez seja essa grande mensagem. Eu só acrescentaria, tá? Não que a frase do Obadia esteja errada, é um teólogo, mas eu acrescentaria ali a religiosidade, né? A parábola ensina a lutarmos contra a religiosidade, a lidarmos com um arrependimento autêntico, né? Que é sair da zona de conforto, enfrentar o Pai, tá? E receber o perdão do Pai, né? Então, eu colocaria esse aspecto. William Cooper, pecado nos afasta de Deus, mas o arrependimento nos leva de volta para Ele. Então, praticamente essa cena 4, ela vai tratar especificamente do arrependimento, mas a atitude do arrependido. Então, não é apenas um arrependimento, é uma atitude do arrependido. Às vezes nós focamos, escutamos, percebemos, né? Pessoas dizendo arrependidas de uma situação ou outra, mas às vezes o que falta é atitude de arrependimento. No caso de relacionamento interpessoal, você sair da sua zona de conforto, você olhar rosto a rosto, né, do teu irmão cara a cara, como nós falamos, você, caso o teu irmão não queira receber, tá? Você abençoá-lo, você orar por ele, tá? São atitudes também quando você tem uma situação, que você entende que você está enfrentando uma luta de pecado em uma determinada área, você procurar se posicionar, às vezes você não está conseguindo, mas você sempre tem a consciência da necessidade de posicionamento, tá bom? Quando esse jovem, né, o filho pródigo, estava no fundo do poço, ele caiu em si. Significa que ele estava até onde, né, fora de si, ou seja, até aquele momento ele estava fora de si. Tá? O que era esse fora de si que eu quis colocar aqui? Até aquele momento ele estava levando a vida, ou leva eu. Ele estava levando a questão do hedonismo, ele estava levando uma questão assim de vida até fútil, né? Ontem eu dei uma palestra lá na UFO, né, para alguns alunos. É um lugar, vocês sabem que é um ambiente difícil de falar, por vários motivos, né? Mas, em primeiro lugar, Deus me deu graça e sabedoria, tá? E uma das coisas que eu falei é exatamente sobre isso, uma sociedade que busca o prazer, mas uma sociedade que não consegue fazer uma análise crítica das coisas,
tá? É uma sociedade que quer viver o aqui e agora, quer viver... Você sabe que o mundo universitário tem muito disso, né? Essa questão de festas, essas questões de aproveitar o momento agora, porque a vida é curta, né? Só que ninguém pensa na eternidade. O título da palestra era Saúde Mental. E eu trabalhei na saúde mental em várias situações, né? Mas eu coloquei, consegui introduzir na palestra, com a graça de Deus, o espaço para o sagrado, ou seja, nos levar a pensar. Então, é aquele momento que aquele jovem, de repente, ele para e analisa. Fazendo uma paráfrase aqui sobre a situação, ou tirando, aliás, uma lição desse momento aqui, amado, uma das grandes questões que às vezes nós enfrentamos é que nós não paramos para analisar. Nós não somos capazes de conversar conosco mesmo. Quando eu brinco, né? E essa semana que passou, alguns alunos meus de teologia me perguntaram sobre a questão do chimarrão, e eles foram lá, viram a cuia, né? Que eu chego cedo, uma das coisas primeiras que eu faço é o meu chimarrão, mesmo com tempo quente, né? E eles falaram assim, né, dessa questão que eu digo, que às vezes nós precisamos... E eu expliquei o que eu sempre explico, às vezes tu tomar chimarrão, você tem que tomar quieto, você não pode tomar... pressar, não é um copo d'água que você toma de uma vez, até babando, assim, por causa... Não, você tem que tomar quieto, você tem que aprender a se aquietar. E uma das coisas que eu trabalhei tanto na palestra, falei para esse grupo de alunos, né, de teologia, é que nós não estamos aprendendo a nos aquietar. Nós queremos que... Parece que a sociedade inteira está numa síndrome de TDAH, né? Naquela coisa de hiperativismo, mas nós não sabemos nos aquietar. Parece que o ficar quieto, contemplar um nascer do sol, ou um pôr do sol, contemplar um céu estrelado, parece que isso é perda de tempo, né? Perda de tempo. Eu e a avó Suzy, nós tínhamos, quando ela estava conosco, agora ela está com o pai, nós tínhamos um acordo. Cada vez que um percebia que a lua estava maravilhosa, um ligava para o outro, né? E às vezes eu estava lá na igreja e ela fala, você já viu a lua? Eu falei, não, vó, estou aqui na igreja ainda. Não, saia para fora agora, você tem que ver como ela está linda, né? E às vezes eu pedia licença até pro meu paciente, falava, tem uma pessoa que pediu para eu ver algo muito importante. Quando eu voltava, a pessoa, o que foi? Eu falava, a lua. Ué, mas ver a lua? E aí, eu não me lembro, nunca esqueço uma frase de alguém, nossa, talvez esse seja o segredo do equilíbrio, né? Eu falei, como assim? Aprender a contemplar as pequenas coisas. Eu falei, não, não é pequenas coisas, mas eu entendo o que você está falando. E às vezes é isso que aconteceu com esse filho, ele caiu em si, ele analisou a situação dele. Então, o pecado embrutece, ou seja, deixa a pessoa embrutecida, né, nos seus pensamentos, o pecado anestesia. Paulo vai usar um termo, né, que é próximo dessa verdade da anestésica, que é a cauterização da mente. Paulo fala assim que quando você repete muito o mesmo pecado e você não lida com ele, você fica com uma mente cauterizada. Eu já disse muitas vezes, já explicando, né? As pessoas falam em iniquidade. Iniquidade é um acúmulo de pecado. Então você tem um bairro, presta atenção, amado, é o que nós fizemos no bairro Brasil. Você tinha um bairro que era centro de prostituição, centro de venda de drogas e centro de falência. Aqui, o bairro Brasil, se você pegar antes da Monte Hebron, e o pessoal às vezes já falou, não desse jeito, mas o bairro tem antes da Monte Hebron e depois da Monte Hebron. Por quê? Porque nós fizemos uma questão que muitas pessoas acham besteira, bobeira, loucura. Nós começamos a marchar em volta, nós começamos a orar por aquela quadra, e às vezes nós descíamos um pouco a mais, nós começamos a abençoar, não enfrentamos demônio, não falando sair demônio de falência, nós começamos a abençoar aquele lugar, e mudou. O que tinha ali? Um acúmulo de pecado que criou um bairro com as garras da iniquidade, trazendo tudo isso. E olha como o bairro Brasil tem mudado, a cara, né, ao redor da igreja, o comércio tem mudado. Ainda enfrentamos uma questão de criminalidade, mas isso está geral, mas é uma questão de nós entendermos. Então a cauterização, ela é o acúmulo de iniquidade. Muitas vezes as pessoas estão vivendo uma mente cauterizada e sofrendo retaliações da iniquidade, e às vezes querem fazer quebra de maldição, querem fazer libertação, mas não conseguem lidar com o básico, tira o pecado da tua vida. E o pecado tira o bom senso, que tira a crítica, né? Isso é uma consequência de você começar a repetir a mesma coisa, tá? Esse jovem se lembra da casa do pai e reconhece o estado de degradação.
Talvez quando eu tenho falado, e muitas pessoas falam, né? O Guilherme algumas vezes cita muito isso sobre volte ao primeiro amor. Uma das coisas que falta para nós é essa reflexão, tá? O que eu tenho, né, na minha relação com Deus? O que eu ganho na minha relação com Deus? Não no sentido de barganha, gente. Porque eu já disse que mesmo que Deus não desse mais nada para nós, só o fato dele ter nos dado a vida eterna já é algo maravilhoso. Mas às vezes nós não paramos para pensar, tá? Entenda aí, não é um proselitismo, não é uma defesa própria, mas uma das coisas que eu sempre orei pela Monte Hebron, e eu me lembro quando eu vim aqui, e quando no comecinho dela, que nós estávamos numa residência ainda, eu falava, gente, a minha oração é que a Monte Hebron seja uma igreja próspera, terra boa. O que eu falava? Se alguém vier fazer parte dessa caminhada, dessa casa, não do reino todos nós estamos, tá, amados? Mas eu falava, as pessoas que vierem caminhar nessa casa, a minha oração é, primeiro, que eles não paguem aluguel, que eles consigam uma casa própria, que eles consigam uma promoção ou ter os seus próprios negócios, ser bem-sucedido, tá? E que, acima de tudo, eles tenham um relacionamento com o Pai, com Deus, no caso, né? Essa é a minha oração. Então, quando eu vejo pessoas que vêm para o Monte Hebron, começam a receber essa bênção, depois elas saem, e aí, às vezes, as coisas não começam a dar certo, não por maldição, amado, entenda a minha linha de pensamento, por favor. Eu me pergunto até que ponto Deus não estava querendo que ela continuasse conosco para que essa operacionalidade daquilo que eu oro continuasse. Não sei. Eu sempre falo assim que a bênção não é local, a bênção está sobre a tua vida, tá? Eu não estou entrando em contradição, eu estou trazendo algo para reflexão, tá? Quando Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar aonde você estiver, primeiro. Segundo, a bênção não é da igreja, é da tua vida. Mas eu estou falando até que ponto, num ministério onde tem um pastor que ora, que clama, porque eu oro e eu clamo pela vida de vocês, até que ponto isso não dá legalidade para o mundo espiritual te abençoar? É isso que esse jovem refletiu. Ele começou, pô, peraí, eu estou trabalhando na casa desse cara. Olha o que estou passando, olha o meu estado. Lá na casa do meu pai não era assim. Até os funcionários mais simplórios, né, que faziam um serviço pequeno, eles tinham o melhor do que eu estou tendo agora. E às vezes esse tipo de reflexão nós precisamos estar fazendo. Então ele se arrepende e admite seu fracasso, porque ele começa já ali a ensaiar o que ele vai falar para o pai. Então ele volta essa caminhada ensaiando. Eu vou entrar na cidade, ele não sabia o que o pai estava esperando, tá? Ele sabia que ele iria correr o risco de ser apedrejado, por isso que o pai também sabia, o pai o espera, mas ele também enfrenta isso, tá? É como se ele falasse assim, se eu tiver que sofrer as consequências do meu pecado, sofrerei. Mas eu vou avançar naquilo que eu tenho que fazer. E isso é que é muito importante, amado, é aquele momento que ele vai caminhando, se posicionando e entendendo que neste arrependimento precisa ter atitude. Então ele não vem para o pai com uma reflexão de defesa. Ele não está indo em direção do pai com justificativas. Tá? Ele não está indo diante do pai para dizer, o senhor tem que entender. Não, ele fala, eu pequei contra ti e eu pequei contra os céus. Essa frase nós não vamos estudar, mas só para vocês saberem, é aquilo que nós falamos na semana passada, que na cultura hebraica ele pecou contra o pai e pecou contra a Torá. Na Torá não se podia pedir a herança enquanto o pai estivesse vivo, tá? Então, nessa questão que ele faz, ele está fazendo uma duplicidade de arrependimento, por isso que ele volta com essa admissão, ele volta com esse pensamento. O foco dele é, eu pequei, e eu estou arrependido, e eu vou tomar uma atitude. Então ele não volta com justificativa, ele não volta dizendo que é o jeitinho dele, que as coisas aconteceram. Então ele põe um ponto final na escalada da sua queda e toma a decisão de voltar para a casa do pai. Tá? Às vezes eu vejo pessoas percebendo algo errado, pessoas fazendo uma leitura, né, que alguma coisa está errada, mas essa pessoa parece que não toma um posicionamento, não é capaz de dizer, não, é hora de voltar, é hora de avançar, é hora de fazer alguma coisa. Fica naquela situação de amarra, fica naquela situação de... não, esse cidadão, ele toma uma decisão, ele vai ao encontro do pai e ele fala assim, não, é hora de eu avançar. Então, nós precisamos estar entendendo essas questões ou esse ponto. Quantas coisas devem ter passado em sua alma, né? Ele continua o seu caminho com a sua esperança de que fosse pelo menos recebido como um assalariado.
Eu gosto de pensar, né, que essa volta não foi uma volta, ai, que saudade do meu pai, saudade da minha cama, ai, que saudade, né, vamos supor, se ele tivesse algum animal, do meu animal, saudade de ver os meus amigos. Não, ele não volta com um pensamento saudosista, a não ser na questão do pai. Mas ele volta com um pensamento dizendo assim: meu pai pelo menos me receber como um assalariado. Por quê? Porque ele cai em si e toma consciência do que ele tinha feito, que era o principal pecado, que era ter entristecido o coração do pai, ter pedido a herança em vidas. Por isso que ele fala: pequei contra o Senhor e pequei contra a Torá. Poderia ser traduzido como pequei contra a Torá, em vez de contra os céus, mas eu entendo que até na sabedoria de Deus, se colocasse isso, nós talvez hoje, ao estudarmos, dizer que era uma questão só judaica, nem não é. Por isso que ele fala: pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, tá? O filho recorde-se de como seu pai não apenas fora seu próprio pai querido, mas também o bom pai de seus servos e diarista. Então, naquele momento que ele cai em si, mas ele não caiu em si da hora para a outra, ele começa a fazer uma reflexão. E aqui vem o que eu falei, e foi essa palestra que eu falei na UFO ontem, tá? Para os alunos, né, que foram assistir, né? Para quem chegou agora, eu dei uma palestra ontem na UFO de saúde mental. E uma das coisas que eu falei ontem na UFO foi exatamente isso. O que falta na sociedade, por isso a história do chimarrão, e eu contei lá a história do chimarrão também, eu falei assim: o que falta na sociedade é nós sabermos refletir, analisar, pensar, né? Eu até falei assim: nós cantamos a musiquinha, né? Ou vida leva eu. Nós queremos que a vida nos leve, tá? Sendo que nós precisamos entender que nós não podemos ligar o piloto automático. Aí eu falei a questão do humanismo, do iluminismo, falei a questão do existencialismo, até chegar nas crises da sociedade atual. Foi muito bacana, porque eu pude citar vários autores cristãos, trabalhei em muitas situações, tá? Então é aquele momento assim que eu levei e desafiei esse grupo a pensar uma frase que na psicologia é muito forte: quem é você? O que você está fazendo hoje? Tá legal? Tá? Nós não refletimos, por isso que eu falei assim: quando eu encontro uma pessoa que quer ficar na Monte Hebron, eu falo para ela assim: ó, você pode ter certeza que aqui é um lugar onde se prega a palavra de Deus. Nós não temos questões de seguir a moda, tá? E pode ter outra certeza que para mim talvez seja a principal, porque tem muitos pastores que pregam a palavra de Deus, e bons pastores, até melhores do que eu. Mas eu falo assim: aqui você pode ter certeza, não sei dos outros, mas aqui tem um pastor que ora, que intercede pela vida de vocês. Por isso, assim, que você pode ver um movimento de intercessão da Monte Hebron, é fantástico. Por quê? Porque nós cremos na oração. Então, talvez tudo isso o menino comece a refletir e falar: eu preciso voltar para a casa do pai. Então, justamente o tratamento duro que ele experimentava na Terra Estranha traz à sua memória aquele tratamento de extremamente bondoso, extremo bondade do pai. Talvez, em algumas situações, Deus permite que passamos por momentos até de angústia, talvez para que eu e você possamos refletir que o melhor lugar é no altar. Há uma frase de um corinho que eu amo essa frase: quem já esteve no altar, outro lugar não quer estar. Tá? E às vezes, talvez o que falta para nós é essa conscientização de que estar no altar, que é estar na presença de Deus. Esse altar pode ser lá na igreja, pode ser na sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser até no seu carro. Tá? O semáforo fechou e você está ali: Senhor, eu quero declarar, enquanto o semáforo não abre, que eu te amo, tu és o meu Deus. Ensina-me a ser um adorador. Uma das coisas que eu falo cada vez que eu estou parado no semáforo, o congestionamento de veículo aqui praticamente não tem, mas eu falo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Né? É uma frase que me acompanha. Eu falo quando eu estou descendo ali 5h35 da manhã, às vezes 5h20 da manhã, para ir para fazer a minha atividade física. Eu já desço a Rua das Acácias para pegar o Irapuru ali, declarando essa frase: Senhor, cria nesse dia um coração puro, um espírito reto. Tá? Então são frases que nós podemos trazer essa memória. Tá? O que eu quero, aonde que eu gostaria de estar experimentando isso, tá? Mais uma vez, a importante palavra usada por Jesus, a palavra mission, que significa, ou seja, alguém que trabalha gozando de certos privilégios, sendo o privilégio principal
poder estar mais perto do seu patrão. Então, interessante que Jesus vai usar exatamente uma palavra mission, que é de relacionamento. O que Jesus está mostrando que esse filho fala assim, peraí, esse cara me joga as lavagens aqui, nem conversa comigo, me trata mal, eu não tenho o que comer, não se preocupa como que eu estou. Esse tipo de relacionamento, meu pai não tem com os empregados, pelo contrário. Há um relacionamento diferenciado. Há um relacionamento diferenciado. E isso aqui é algo assim, talvez, de suma importância, tá? Que tipo de relacionamento nós queremos ter com Deus? Qual tipo de relacionamento nós queremos buscar com Deus? Tá? Porque até no primeiro momento, quando ele estava vivendo no hedonismo, na questão do prazer, né? E eu falei ontem na UFO sobre isso, né, na palestra que eu dei ontem na UFO, eu falei assim que nós temos uma sociedade hedonista, uma sociedade que quer o prazer, uma sociedade que quer festa. Eu falei para os universitários da UFO, então você imagina, né, inclusive tinha tido uma festa na sexta-feira, né, que foi até de madrugada, e alguns estavam lá muito cansados. Então eu falei sobre isso, nós queremos viver isso, só que nós não paramos para analisar as consequências. Porque o movimento hedonista faz isso. Você busca a sua prazer, e é o que a sociedade oferece. Por isso que muitas vezes Richard Foster vai falar, né, que a sociedade na qual nós vivemos, olha só essa frase, gente, nos leva a comprar um monte de coisas que nós não precisamos, simplesmente para fazermos uma média social. Então tem um monte de pessoas que fazem questão de ter uma situação X, o último modelo de smartphone, o último modelo de veículo, às vezes se mete numa dívida, tá? Mas ela quer prestar um status social. E eu, às vezes, é o que nós encontramos nas redes sociais. Eu falei um pouco antes sobre as redes sociais e as consequências que as redes sociais trazem no comportamento, tá bom? O título da palestra, como já disse, repito, era saúde mental, então envolveu tudo isso daí. Então, esse privilégio que ele começa a analisar, talvez é o privilégio que nós perdemos quando se afastamos de Deus. Poderia comer, mas pagaria por esse alimento. Ele começa a pensar assim, não, eu quero voltar lá. Eu quero comer, mas eu vou pagar. Esse tipo de emprego que ele busca, ele fala, pai, me faça ser um assalariado teu. E pode descontar tudo que eu comer aqui. Ou seja, ele vem com essa mentalidade de arrependimento. Por pensar que isso seria mais justo, que estaria fazendo para com seu pai e com seu irmão. Porque nesse retorno, nesse quebrantamento, ele começa a analisar isso. Não, eu errei. Eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra a Torá. Né? Eu pequei contra os céus, né? Na tradução nossa. Então, eu errei. Eu não sou digno de ser recebido da casa do meu pai. Mas se ele quiser, e se ele concordar, eu quero ser um dos funcionários. E eu vou pagar pelo meu alimento. Mas eu quero estar de volta nessa situação. Eu quero estar de volta vivendo este quadro. Tá? E é interessante porque a palavra que ele vai pedir aqui para ser empregado, que vem daquela palavra, a palavra mission, tá? Era quase aquela pessoa que tem o trabalho de arrumar a cama, né? Então é como se ele falasse assim, pai, quando o senhor sair do seu quarto, me deixe arrumar sua cama. É como se eu gosto de pensar isso, e um rabino escreve assim, é como se ele quisesse cheirar o travesseiro, cheirar a coberta, para sentir de volta o cheiro do pai. Às vezes o que nós precisamos buscar num culto, né? Essa essência é o cheiro do pai. Na hora do louvor, na hora da mensagem, na hora da comunhão, é o cheiro do Pai. E o cheiro do Pai vai se manifestar quando o meu coração e o seu coração realmente o adorem em espírito e em verdade. Quando existe essa abertura para adorar, mas também na comunhão. Tá? Todo culto deveria ter um momento de abrace o teu irmão. Tá? Às vezes nós não fazemos isso, a pandemia nos afastou um pouco disso também, mas é aquele momento de você olhar para o teu irmão e dizer, amado, se eu tenho alguma barreira, eu quero que ela caia por terra. E se você tem alguma barreira, eu quero que ela caia por terra. Porque eu quero que eu e você sejamos um cheiro suave e agradável ao Pai. Então, talvez tudo isso esteja no coração desse filho nessa volta. Então, a menção de que eles teriam pão em abundância não apenas visa caracterizar a casa abastada. Quando ele fala assim, lá o funcionário,
ou os funcionários do papai têm pão em abundância, porque ele estava olhando as migalhas que ele estava vivendo. Aqui está o problema muito sério que eu falei no comecinho da parábola de hoje. Em muitas situações, a cauterização do pecado não nos faz ver que aquela situação que nós estamos, talvez de perdas, né, da alegria, do prazer pelas coisas pequenas, até de perdas materiais, é consequência do pecado. Mas parece que nós sempre queremos justificar que o mundo está passando por uma crise, as pessoas estão assim, mas nós não somos capazes de dizer para o Senhor, o que é que está errado com a minha vida? Nós não buscamos essa análise, isso é sério. Mas também o tratamento benevolente dos trabalhadores, muito além do costumeiro. Ele não apenas fala do pão que os funcionários tinham, ele vai falar também da bondade que ia além daquele pão. Tá? Eu sempre falo assim que Deus tem o pão e muito mais que o pão. Eu tinha um professor de grego, o professor Michael Collins, lá da Inglaterra, ele dava aula para nós lá no seminário. Ele sempre falava assim, Silas, Deus tem um pão para nós. Só que o amor de Deus, a vontade de Deus, o britânico gosta muito de geleia, né? O amor de Deus, a vontade de Deus nos permite passar uma saborosa geleia de framboesa nesse pão e ainda nos acrescenta uma xícara de chá. Ele sempre falava isso e eu me acostumei com essa verdade. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus sempre vai além do que pensamos, do que nós desejamos, tá? Então, ele planeja antepor a solicitação prevista com uma confissão de sua culpa. Ele fala, eu vou chegar lá e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou confessar a minha culpa. Então, descreve o seu pecado cometido contra o céu e diante dos olhares do Pai. Repito que a Septuagíntica que vai mudar a palavra céu, mas nos textos originais está a palavra Torá, porque ele estava se referindo a uma quebra de mandamento da Torá. É claro que para nós fica melhor o que a Septuagíntica fez, que é colocar céu, porque senão as pessoas hoje que não conseguem entender nem as festas, já diz que isso é do judeu, e começa essa questão toda. Então, não é isso que ele está falando. Ele não está falando da Torá como sendo algo dos judeus, afinal de contas a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, é nosso, que é o comentário do Pentateuco, né? A Torá, o comentário é do Pentateuco e envolve alguns outros livros a mais, tá ok? Mas a grande verdade é essa, tá? Ele fala assim, eu pequei e eu vou, e ele foi ensaiando. Ele não foi ensaiando, repito o que eu já falei, a justificativa, ele não foi ensaiando como é que eu vou falar para o papai isso, como é que eu vou explicar aquilo. Não, ele não vai ensaiando em nenhum momento isso, ele vai para dizer assim, pai, eu pequei e eu errei, então aqui eu quero realmente que o senhor entenda isso, eu quero estar voltando para a casa do pai, tá? Então nós precisamos compreender essa verdade, tá, ok? Eu olhei aqui porque nós ganhamos aula de flauta doce para o Ministério Infantil. A pessoa está me perguntando aqui, depois eu vou ver o que ela está escrevendo. Então, para mim é uma coisa maravilhosa, porque significa que nós vamos treinar as crianças, né, no conhecimento musical e quem sabe lá na frente nós teremos um grupo de louvor até de crianças e quem sabe até na fase adulta. Mas voltando aqui, tá bem, amado? Tinha consciência de ter violado os mandamentos daquele que está entronizado no céu. Por isso que ele fala, ele cita que ele quebrou um mandamento que Deus estabeleceu. Honra o teu pai e a tua mãe. Ele entende que ali ele não fez essa honra. Tá? Então, quando você começa a entender essa verdade, você começa a tomar um posicionamento nessa verdade, você avança para aquilo que nós chamamos do sobrenatural de Deus, tá bom? Então, depois de confessar o pecado, ele pretende expressar que ele se tornou indigno de condição diferente. Então, ele vai ensaiando assim, ó, eu não vou justificar, eu vou confessar o meu pecado, e depois de eu confessar o meu pecado, não vou virar as costas, vou sair, mas vou fazer um pedido. Eu vou ver se meu pai deixa pelo menos trabalhar lá na casa, e eu vou pedir mais, eu vou ter a coragem de pedir para ser aquela pessoa que vai arrumar o quarto dele, o camareiro, né? No quarto, eu quero estar próximo, né, da intimidade do meu pai. Então, ele descreve essa situação, ele vai ensaiando essa situação, tá?
Dessa maneira, ele abre para si um caminho para pedir que o pai o contrate com um dos seus diaristas. Então ele vai pensando, se meu pai pelo menos me permite isso, e eu repito aqui, eu estou fazendo questão de repetir isso, ele não volta ensaiando uma justificativa, ele não volta para dizer, pai, o senhor sabia que eu estava errando, por que o senhor deixou? O senhor não me impediu, ele podia brigar com o irmão dele, você também não fez nada para me impedir, porque ele poderia vir com um monte de justificativa, até dizer, a carne é fraca, não, mas ele falando, eu pequei, eu errei, e eu quero apenas fazer um pedido. Então, a fome tornou-se uma bênção disfarçada, levou a refletir. Muitas situações que Deus permite eu e você passarmos, tá? Não é por um sadismo da parte de Deus, mas por uma misericórdia da parte de Deus para nos fazer refletirmos. E aqui entra esse versículo que não é bem dentro desse contexto, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Tá? Que esse versículo tem a ver com o momento da tribulação, ou a grande tribulação. Tá? Então, mas não dá para encaixar aqui. Aquele momento que falta para nós uma reflexão do que realmente nós queremos. Então, ele lembrou que os trabalhadores de seu pai viviam com mais conforto que ele. E aqui é uma frase que eu coloquei em negrito, né? Ele começa a analisar, o mais simples trabalhador tem o melhor. Tá? E isso aqui é interessante. Quando alguém fala, e já falou lá atrás, né? Depois que a Monte Hebron veio aqui, esse bairro mudou, parece que chegou luz, chegou prosperidade, né? Eu lembro dessa passagem, que quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, conectada com os valores do reino de Deus, está num local, os trabalhadores em volta, mesmo que não tenham relacionamento com o nosso Deus, eles também são abençoados. Porque é aquele momento que a bênção chega. O maná, quando caía do céu, meu amado, ele não caía na casa de fulano e não caía na casa do ciclano. Ele caía do céu para as pessoas. Às vezes eu vejo Deus derramando uma bênção, tá? Na Monte Hebron, que tem sim respingado, né, na vida de várias pessoas. Esse mês nós conseguimos ultrapassar o nosso limite de cestas básicas. Eu fiz um clamor lá na igreja. Nós podemos abençoar 8 famílias a mais, e vocês não têm ideia como é prazeroso ver aquelas pessoas vindo, agradecendo. Uma pessoa até quis me dar um abraço, na hora eu resisti, ele falou, não, pastor, vem aqui, eu não tenho Covid não, me deu um abraço. Chorou um homem, imagina um homem chorando, e ele falou assim, olha, eu quero agradecer a Deus, porque essa igreja aqui é uma resposta para esse momento que eu estou passando. E eu achei lindo isso. É claro que eu sempre passo os horários do culto, eu convido mais. Nós vamos cair um pouco mais no conhecimento do público ali, envolvendo vários bairros próximos, porque amanhã, segunda-feira, às 15 horas, nós teremos uma palestra do Hospital do Câncer, sobre câncer de mama. Então, qualquer pessoa da igreja está convidada a estar lá, tá? Então, é que os trabalhadores em volta recebendo as bênçãos, né? Então ele determinou ir ao seu pai, eu coloco em negrito pai também, em arrependimento, e admitir o seu pecado e pedir perdão. Ou seja, ele fala, eu vou lá, eu admito o meu pecado e eu peço perdão por aquilo que eu fiz. Então ele reconheceu que não era digno de ser chamado o filho do seu pai, ou seja, ele fala, eu não quero voltar como filho. Então ele planejou simplesmente pedir um emprego como trabalhador. Ele volta, né, carregando um peso. E esse peso o pai joga por terra já na entrada da cidade. Este é o amor do pai, que não acrescenta mais peso, pelo contrário, tira todo o peso de nós. Tá? Parece que o desejo dele não estava em reconquistar o pai, por julgar que o pai não perdoaria pela falta de honra que tivera com ele. Interessante isso, você vai ver o discurso dele. Ele não está indo com uma estratégia de eu vou conquistar o coração do meu pai, eu vou voltar a ser aquela pessoa querida do meu pai. Não, em nenhum momento ele fala isso. Ele está simplesmente fazendo toda uma análise para ver se o pai é capaz de perdoá-lo e o pedido que ele vai fazer. Né? Então, mas apenas ele queria estar perto dos pais, somente reconheceu o quanto este era amoroso. Talvez o que falta para nós é reconhecermos o quanto que Deus é amoroso, o quanto que a graça de Deus é maravilhosa, o quanto que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E é aí que eu falo a frase, nós não podemos, me traz à tona para respirar. Perfeito, Nancy, perfeito, perfeito, perfeito.
Exatamente, é um cântico, né? Me traz à tona para respirar. E é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida, né? Nos trazer à tona para respirarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? É interessante isso, né? As pessoas que gostam de arte, eu trabalho com arte, geralmente elas analisam, né? Eu tenho pessoas que fazem imagens bonitas, outras fazem análise da imagem. Eu fico muito contente. A igreja Monte bem eclética mesmo, né? A quinta cena, amado, e nós vamos parar nessa, porque a sexta nós vamos deixar para o domingo que vem. Um filho que conhece o coração do pai. A sexta cena, a sexta cena vai ser um filho que não conhece o coração do pai. Então, essa quinta cena, principalmente, é sobre o filho pródigo. Um pouco mais rápido, que algumas coisas nós já comentamos, tá bom? Em seu arrependimento não existe exigência, sim penitência. Isso é muito importante. Ele não está voltando com justificativos, repito, ele não está voltando para dizer, pai, olha, afinal de contas, o senhor poderia ter me impedido. Não, ele volta com penitência. Ele não se apresenta requerendo nada, mas suplicando misericórdia. Este é o verdadeiro quebrantamento, este é o verdadeiro arrependimento. É aquela pessoa que não volta exigindo nada, pelo contrário, ela volta em arrependimento, tá? E pedindo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Não pensa mais em direitos, mas apenas em servir. Tá? A pessoa que tem um quebrantamento, um reconhecimento do pecado, ela não quer reivindicar os seus direitos. Ela quer que a misericórdia de Deus esteja sobre a vida dela. O pai da parábola diz ao filho mais velho, então ele respondeu, pai. E aqui eu já adianto um pouquinho que nós vamos ver lá na frente, tá? Porque aqui entra um questionamento do filho mais velho, que é muito interessante. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é seu. Esse pai fala assim, olha, o teu irmão conheceu o meu coração. O teu irmão entendeu o meu coração, tá? Ele pediu, ele errou, mas ele está voltando em arrependimento. E como eu falei na vez passada, eu vou falar isso no próximo domingo que vem, em nenhum momento esse irmão tentou falar com o filho pródigo, não faça isso, você vai ferir o coração do papai. Tá? Não se levante contra o papai. Quer dizer, ele poderia ter colocado um monte de questões para tentar ajudar, não, parece que ele deixa. Talvez numa forma egoísta ou numa forma que eu vou ser o queridinho do papai, nós não sabemos. Mas quando esse filho pródigo volta, o irmão dele volta, não há alegria no coração dele, pelo contrário. E aqui está a religiosidade. O religioso não consegue entender a misericórdia, o religioso não consegue ver o Senhor perdoando. O religioso sempre pensa que aquela pessoa que fez um pecado, ele tem que pagar, ele tem que sofrer. Então, às vezes, quando eu vejo igreja com essa questão de banco, de disciplina, eu entendo que a disciplina tem que ter, mas não a exposição, né? Essa semana passada eu peguei um pastor falando, não, lá na minha igreja, quando alguém peca, ele tem um banco assim, ó, que fica entre o altar e onde as pessoas sentam, ele senta ali, toda a igreja vai ver, ele vai passar uma vergonha por causa do pecado. Eu falei, cara, e onde que entra a misericórdia? Imagina se Deus pegar o seu pecado e expor ele. Como assim, pastor? Eu falei assim, amado, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Eu falei para ele, quantas vezes eu não peco no trânsito vindo da minha casa para cá? Quantas vezes meu coração não fica irado com uma situação? Você acha que isso não é pecado? Então imagina eu vindo para a igreja aqui, né? E aí de repente um cara me fecha, eu fico irritado, aí eu vou começar o culto, Deus fala assim, não, senta lá no banco, porque você, o seu coração se irou no trânsito. Vocês estão entendendo, amada? A religiosidade faz isso. A religiosidade quer julgar, a religiosidade quer apontar. Isso mostra que o pai era profundamente grato ao filho mais velho. Tá? O pai tinha gratidão pelo filho mais velho. Então esses dois irmãos aqui usufruíam do amor do pai. Tá, então, esse irmão não entendeu a alegria do pai. E ele não, como eu disse, em um momento ele tentou dizer para o irmão, não faça isso, mas agora talvez ele poderia ter pensado, nossa, olhando o sofrimento do meu pai, eu poderia ter dito para o meu irmão, né, não ter saído. Uma coisa que nós vamos ver domingo que vem é que ele não foi atrás do irmão, né, irmãs? Ele poderia, não estou vendo meu pai sofrer, todo dia ele vai na frente da cidade, eu vou atrás do meu irmão. Mas nós vamos ver isso domingo que vem. Que o seu amor por ele era enorme. E que ele fazia pelo filho mais velho, mais novo, não mudava em nada o que ele sentia pelo mais velho. Ele não entendeu
o amor do pai. Às vezes, e quem aqui tem filhos, né, de uma diferença etária, sabe disso. Às vezes, quando nasce, né, numa diferença de 2 anos, o de 2 anos quer colo porque fica com ciúmes do bebezinho, mas o bebezinho não pode ficar no chão. Então ele não entendeu essa situação, que há momentos em que Deus tem que dar uma atenção a mais, não que ele divide a atenção, mas dá uma atenção a mais para uma determinada situação. Ou seja, todo esse contexto estava longe do entendimento dele. E é evidente que o pai nunca havia perdido o interesse pelo seu filho que se afastou. E a prova estava que o pai sempre ia lá na frente da cidade. O pai sempre ia esperando o retorno desse filho. Havia um posicionamento ali. Ainda longe de chegar em casa, o pai o avistou e, compadecido dele, sai correndo e o beijou. Esse ato de beijar, meu amado, é um ato assim de dizer eu te aceito. Na cultura do Oriente, esse beijar é você dizer eu te aceito. Ele estava dizendo isso pai para filho. Provavelmente esse é o único versículo da Bíblia que usa a palavra pressa, pelo menos até onde eu sei, é somente nesse versículo que esse pai levanta apressadamente, né? Todo o versículo fala paciência, espera, aqui não, apressadamente, tá? Ele sai atrás do filho para o encontro com ele, né? E o que faz o pai? Cada uma de suas 4 ações merece um comentário. Ele se compadece profundamente, ele corre, ele abraça e ele beija. Nós não estamos falando ainda dos elementos, porque no mês que vem nós vamos encerrar colocando sobre os elementos que ele coloca sobre a vida desse filho, tá? Apesar de nós citarmos aqui. E tudo isso antes que o filho tivesse tempo de dizer uma única palavra. Ele não dá tempo para o filho dizer. O filho vai dizer, ele já abraça, ele já vai aquele abraço apertado. Pai, tem algo para falar? E ele fala, não quero que você fale nada. O meu coração se alegra com o seu retorno. Às vezes, amado, o que Deus espera de você não é que você ajoelhe, vamos colocar o exemplo ali na frente da Monte Hebron, naquele altar, com um ato profético, não que ali é o altar, mas com um ato profético. Porque Deus, ou na sua casa, ou na beirada da sua cama, ou na sua sala, onde você estiver, Deus não quer que você ajoelhe com um monte de argumentações. Quantas vezes eu sento ali com o meu chimarrão, fico tomando... Você fala, pastor, o senhor fica orando? Às vezes eu nem oro. Às vezes eu paro ali, dou uma puxada, eu fico quieto. Esse passarinho aqui, esses passarinhos, né? É interessante que quando eu chego, parece... Vocês podem rir, tá? Mas a impressão que dá é que quando eu chego, os passarinhos ficam esperando, porque eles ficam tudo no poste. E eu abro, aí eu venho, coloco a comidinha deles, e eles nem esperam eu sair. Já se acostumaram com a minha presença. Já vão e não é apenas pombinhas, são vários tipos de pássaros. Até esse dia alguém falou, nossa, pastor, esses dois é um canarinho, né? Livre. Eu falei, amém. Eu já ganhei a confiança até deles. Então, às vezes eu não preciso ficar lá falando, ei, tem comida aqui. A minha atitude mostra isso. Ah, pastor, mas não tem nada a ver o seu exemplo. Para mim tem. Porque quantas vezes eu estou ali e Deus já ministrou no meu coração quando eu estou tomando chimarrão. Deus fala assim, você acabou de colocar comida para eles lá fora, não foi? Você chegou preocupado, principalmente no final de semana, né? Se eles tinham alimento. Da mesma maneira, eu também cuido dos meus. Da mesma maneira, eu também me preocupo com os meus. Então, é uma coisa assim, é eu e Deus, tá, amado? Eu sempre falo assim, um aluno meu fala assim, não, pastor, eu sou meio esquisito. Eu falei, sou mesmo. Eu prefiro ser esse esquisito que consegue ver a mão de Deus em cada detalhe. Na teologia sistemática de Karl Barth, se chama a imanência, né? A imanência de Deus, é você ver Deus presente em todas as questões. Então, qual que foi essa atitude do pai? A primeira atitude, ele compadece. Não consigo imaginar uma tradução melhor do que seu coração se condoeu dele. O seu coração se encheu, não de uma dor, né, de tristeza, mas de uma dor de alegria. O hebraico tem muito disso, né? Eu sofro com a minha alegria. Parece uma contração, mas não é. Mas a língua hebraica é muito de dentro para fora, é muito da alma, né? Segunda atitude, ele corre. O pai não poderia ser ainda muito jovem, não obstante, ele corre, tá? Ele vai ao encontro do filho, ele quer abraçar o filho, ele quer receber o filho. Ele abraça com o coração transbordando de amor, ele abraça o seu filho. Por último, ele o beija repetidas vezes, ternamente, ardentemente. Então ele dá vários beijos nesse filho, dizendo, olha, o pai te ama. James Stewart habitualmente escreve, ousadamente descreveu Deus, não esperando que seu filho envergonhado, chegar quietinho, nem mantendo-se distante quando chegou, tá? Mas correndo recebeu com alegria
nos seus braços, envergonhado, esfarrapado e sujo como ele estava. Tá? O mesmo pai imediatamente turvou a cor do pecado e elevou a glória e esplêndida do perdão. Uma das coisas que nós vamos falar aqui é exatamente isso. O pai abraça o coração, abraça esse filho, mesmo ele estando suado, talvez sujo, tá? O pai não se cheirando comida de porco, né? Provavelmente com uma roupa azeda, é uma probabilidade. O pai não se preocupa com nada disso. O pai só se preocupa com uma coisa: o meu filho está voltando. Então, quando eu e você reconhecemos um pecado, reconhecemos uma falha, e nós tomamos a coragem de voltar para o altar, através de arrependimento, leitura da palavra, vida de oração, quando nós queremos voltar ao primeiro amor, Deus não olha a nossa iniquidade, nem o cheiro do nosso pecado, mas Deus olha o nosso coração, e ali ele nos dá vestes novas, um anel novo e uma sandália nova, que nós vamos estar falando semana que vem sobre esses elementos, que é muito forte, tá? Então o filho fez a confissão até o ponto ele pediria um emprego, ou seja, ele vai tentar pedir um emprego, mas o pai nem dá tempo dele falar, mas o pai interrompeu, mandando o escravo vestir melhor roupa, pondo um anel nos dedos e sandália nos pés. Como eu disse, nós vamos comentar qual o significado e quais são as lições que nós podemos tirar disso espiritualmente domingo que vem. Então, essa é a atitude do pai para com o filho, né? O filho repete seu discurso, mas não com insinceridade, como se quisesse dizer: eu não mereço isso. O filho até tenta: pai, eu não mereço nada disso, me trate, eu pequei. Ele consegue falar. Tá? Depois, talvez, de um momento, né, de abraço, é como se o pai falasse: meu filho, eu não quero saber da tua confissão. Você não está vendo o que está acontecendo aqui? Eu estou te perdoando, eu estou te amando. Então, vim esperando no máximo um tratamento de mercenário na alimentação, ou seja, eu vou ter que pagar. Caso contrário, eu deveria ter vergonha de ser qualquer coisa superior. Mas o pai fala: não, este é o meu filho amado que volta para a casa do pai. E essa atitude, meu amado, tem que alegrar o meu coração. Então, o pai sabe algumas questões aqui. Tá? Em primeiro lugar, o pai sabia, tá, que a aldeia poderia apedrejá-lo por causa da herança que ele pediu em vida. Nós vamos discutir um pouco mais isso aqui domingo que vem, tá? Por isso que ele coloca a roupa, que é a identidade, que os empregados poderiam não recebê-lo em casa, por isso ele coloca o anel. Eu vou repetir esse quadro domingo que vem. O pai sabia que esse filho precisa entender que o pai estava disposto a perdoar e a receber de volta. Por isso a sandália é uma legalidade para entrar em alguns cômodos da casa. Ou seja, de novo eu estou dizendo: meu filho, o que é meu é teu. Então, e o que o filho queria dizer para o pai, que encontrasse: faz de mim um dos teus empregados, ele nunca conseguiu dizer. O filho nunca conseguiu dizer o que ele ensaiou. O pai nunca lhe deu chance de dizer. Meu amado, isso é maravilhoso. Eu acho maravilhoso o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Quebra os grilhões, quebra, né, todo o peso. Por isso que Isaías fala: ele veio para libertar os cativos e oprimidos. Há muitas pessoas cativas que não estão oprimidas, mas existem pessoas que não estão cativas, mas estão oprimidas. E existem pessoas que estão os dois. E ele vem não perguntando por que você está preso, o que você fez para estar aqui, mas ele vem simplesmente para trazer a libertação. Seu pai correu, abraçou, beijou, celebrou sua volta e restaurou. Hoje Deus está dizendo a você: volte, meu filho, volte, meu filho. Essa é praticamente o final aqui que estou acabando, mas volte, meu filho. A casa já foi preparada. A mensagem de hoje à noite está pronto. O Otávio, que vai fazer o louvor, ele já lançou as músicas. Tudo está preparado. Uma festa para receber eu e você diante do Pai e reconhecemos a bondade e a misericórdia de Deus. Então o Pai declara nesses termos a razão para tal celebração: porque esse meu filho estava morto e novamente está vivo, perdido e foi achado. Então as palavras do Pai aqui é muito importante. Estava morto e agora está vivo. Estava perdido e agora foi achado. Esse é a carta que o pai apresenta para a minha vida e para a sua vida. Tá? O filho fez a confissão até o ponto que ele pediria um emprego, mas o pai para ali. Mas o pai interrompeu, mandando os empregados trazer o melhor, como eu já falei, nós vamos citar isso aqui. Ou seja, há uma restauração ali. Alguém disse: o moço procurava um tempo bom, mas não achou na terra distante. Tá? Ele somente achou quando ele teve o bom senso de voltar para a casa do pai.
E é isso que nós precisamos entender, é tempo de voltar para a casa do Pai. Então, qual que é a cobertura que nós temos em Deus? As vestes ainda surgem, tomar banho, nós vamos repetir isso aqui semana que vem. O anel, símbolo de autoridade, tá? Os sapatos, toda a legalidade, seu homem tem uma, ele não é um descalço, ele não é um andarilho, tá? Tanto a palavra andarilho é andar sem sandálias, tá bom? E um novilho, que é um sinal da nova aliança. E aqui nós avançamos, encerramos por hoje. Domingo que vem nós vamos começar aqui, o filho que não conhece o coração do pai, o ressentimento, o ressentido filho mais velho. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, e nós vamos encerrar domingo que vem, tá, falando sobre o anel, a sandália. Eu vou começar pelo beijo, desculpa, o beijo, tá, o anel, a sandália, tá, a roupa, é claro, e o novilho. São as 5 coisas. E você sabe que é o Pentateuco, né, que nós temos aqui, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, os 5 livros da Bíblia, nós nessa atitude. Por quê? Porque ele sai de casa falando assim, eu pequei contra a Torá. Aí, como se nesses 5 atos, nessas 5 atitudes, o Pai estava mostrando para todo mundo que ele está restaurando a Torá, ou seja, está alinhando a palavra de Deus novamente. Amém, amados? Né? Eu já falei aqui, o Ministério Infantil está sendo muito abençoado. Não sei se vocês sabem, nós tivemos um dia, um domingo no parque, ganhamos açaí, ganhamos sorvete, tá? Eu conheci algumas pessoas, fui atrás, conseguimos algumas questões maravilhosas. Foi um dia de muita brincadeira, muitas fotos foram tiradas. E agora nós vamos ter musicalização, nós só vamos falar com os pais, ver que dia que pode ser, nós vamos flauta doce. Ah, por que flauta doce, pastor? Meu amado, não quero ensinar bateria pro teu filho, tá? Você não sabe o barulho que vai ser na tua casa. Brincadeira, flauta doce é porque a iniciar dó, ré, mi, fá, a pessoa já vai conhecendo as notas. Estou muito feliz com isso, muito feliz com o Ministério de Adolescentes também. Eles estão com uma célula. Os adolescentes têm uma célula, né? E para mim é uma coisa maravilhosa. Feliz com o projeto Caleb, né? O Márcio logo vai dar palestra, as pessoas já estão perguntando. Eu não sei se vocês sabem, a palestra do Márcio, graças a Deus, atingiu o maior número de espectadores. Eu brinco com ele, Márcio. Tá, mas graças a Deus por isso, eu sei que ele não fica orgulhoso nem vaidoso, e pelo contrário, ele sabe que é a graça de Deus nas nossas vidas, né? A intercessão na quinta-feira, cada vez mais pessoas orando, clamando pela presença do Pai, tá? O culto de libertação uma vez por mês, enfim, esse mover nas águas, tá? E uma notícia para os homens, mulheres, se o teu homem não está aí, já avise ele. Nós vamos ter nesse mês ainda, talvez até o final, ou em novembro, já nos primeiros 15 dias de novembro, a nossa primeira reunião de homens ali na igreja. E com certeza a pastora também vai querer fazer a reunião das mulheres. Amém, amado? Então Deus abençoe. Quem puder estar conosco hoje, esperamos você lá na Monte Hebron em nome de Jesus. Amém?